Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de janeiro de 2016, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3.624. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 5 máximos. O tema de hoje a ser debatido é linguagem, da especialidade comunicologia. E ele foi redigido pelo nosso verbetógrafo, já veterano, professor Eucárdio de Rosso, que é graduado em jornalismo e direito, pós-graduado em letras, brasileiro, natural de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 88, autor de 21 livros, entre os quais, muito antes pelo contrário, Eletroencefalo, Eucardiografia, Consciência em Evolução, Os Caminhos da Montanha, Retomando a Palavra, Neopensatas Evolutivas, Comunicar-se. Na definologia, a linguagem é o meio sistemático de comunicação interconsciencial, humana e pré-humana, composta por signos convencionados entre os interlocutores, de natureza sonora, gráfica, gestual, simbólica e também por objetos, por meio dos quais a consciência se manifesta nas múltiplas dimensões. Na pensenologia, o holopensene pessoal da comunicabilidade, o holopensene pessoal da intelectualidade. E na fatologia, a capacidade inata da espécie humana para se expressar, o emprego particular de determinada língua, a relação sujeito-linguagem, os grupos de elementos linguísticos formando unidade de organização hierarquizada, o sentimento íntimo do falante expressa em regras e valores linguísticos, a linguagem especializada ou cifrada, a comunicação criptografada, a expressão cosmoética da consciência. Aqui na parafatologia, a sinalética energética e parapsíquica atuando na linguagem pessoal, a autoerância linguística multiexistencial no uso das diversas linguagens, o laringochakra. E aqui na argumentologia, a gente chama a atenção que tem uma taxologia com 49 modalidades de expressão linguística, passíveis de ampliar as pesquisas sobre a linguagem interconsciencial. E na remissologia, nós destacamos comunicação não verbal, linguagem erudita, linguagem mental somática, mentalês, palavra. E na frase enfática, a ampliação da linguagem intrafísica para a comunicação mais avançada implica no desenvolvimento de novas formas de expressões conscienciais, visando alcançar a abrangência cósmica. Na questionologia, você usa a linguagem com propriedade? Ou ainda mantém vícios e expressões truncadas, ou ausência de clareza no linguajar diário? E aqui na bibliografia específica, nós temos 6 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Fala, ideia, gesto, signos, idioma. Símbolo, colóquio, discurso, palavras, expressão. Semântica, significado, significante, autopensene, grafo-pensene. Interlocução, mental soma, lexicologia, linguisticologia, comunicologia. Agora eu queria fazer uma chamada que nesse sábado o tema do Círculo Mental Somático, agora então dia 9 de janeiro, é redutores do autodiscernimento. Vai ter a participação de equipe da OIC e também da Conscius. Então todos convidados aí
aos debates. E também queria fazer chamada aqui para o programa Amigos da Enciclopédia. A equipe do programa manifesta publicamente, né, preocupação com a sensível redução do número de associados nos últimos meses. Então, a gente precisa fazer uma força-tarefa e manter aí um empenho nessa retomada de quem teve a assinatura vencida, né? Porque essa perda ela afeta o equilíbrio financeiro dos recursos que sustentam a manutenção das estruturas físicas aqui do Holociclo, da Holoteca e do próprio tertuliário. E isso tem relação direta com a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Embora o trabalho da Enciclosapiens seja independente, a Enciclosapiens tem uma autonomia financeira, ela tem uma parte da produção da enciclopédia, por exemplo, aqui a divulgação das tertúlias, né? O trabalho todo da equipe do tertuliário em prol das tertúlias, da enciclopédia, e também as impressões todas que se faz diariamente. O trabalho de manutenção do site, né? Enfim, é toda uma equipe que trabalha. Então, pessoal, a gente lembra que esse projeto é um projeto, o Programa Amigos é um projeto suprainstitucional, é um compromisso de todos da CCCI. Então, a gente solicita aí, em nome da coordenação, né, do Programa Amigos da Enciclopédia, aqui, mais especificamente em nome da Enciclosapiens também, que a IC é uma IC diretamente envolvida junto com o CAEC nesse assunto, a gente solicita que vocês ajudem aí, que vocês apoiem esse programa, ou fazendo as suas assinaturas ou renovando, né? Para quem nunca fez, que faça, que tome a iniciativa, não é nada exorbitante, um valor de R$70 por mês. Então, a gente sabe aí das dificuldades gerais de crise brasileira, mas vamos fazer um esforço em prol da TARES, né, da divulgação da Conscienciologia aí no planeta. Agora, Eucardio, vamos então ao verbete? A gente tem aqui algumas perguntas, e a primeira é da nossa amiga de Conceição dos Ouros. E... Não vai perguntar sobre a motivação do verbete? Você quer falar primeiro? Tá, pode falar. Então, é sinal de que você tem uma boa dica para a gente. Pode falar. Eu deixo. Sua motivação, os bastidores do verbete. Boa tarde a todos os assistentes neste famoso Dia dos Reis Magos. É verdade. Então, qual é o seguinte? Eu estava já na época de produzir um verbete, e aí, entre várias sugestões que eu tinha, eu consultei sobre a língua. Verifiquei que havia língua artificial, língua materna, língua erudita, língua mental somática, língua denotativa, língua dogmática e linguagem matemática, língua ou linguagem. Aí eu resolvi fazer sobre língua, que não existia na época. Isso foi no ano passado. Mas eu misturei as coisas entre língua e linguagem. E aí a coordenadoria, os revisores sugeriram dividir em duas etapas. A primeira a língua e depois a linguagem, para distinguir uma da outra. Então, primeiramente, eu tive que partir para a somatologia e estudar bastante um pouco de fisiologia para fazer o verbete sobre a língua, que saiu no ano passado, inclusive consta até dos 500 verbetógrafos. Aí sobrou, então, a linguagem, para eu tentar, então, continuar o desejo que eu tinha de apresentar um verbete apenas sobre a linguagem. E aí, então, tive que reviver um pouco o que eu estudei sobre linguagem, né? Inclusive no curso de extensão que eu fiz, havia muito esses estudos como concepções teóricas do ensino da gramática, da literatura, produção de texto narrativo, leitura e análise de texto, ensino gramatical, interlocução, ensino e literatura, diálogo com outras linguagens.
e outras coisas. Então, a gente estudou muito sobre as linguagens, as várias teorias linguísticas. Então, resolvi apresentar esse verbete para complementar o primeiro verbete confeccionado. Tudo bem? O que me obrigou, inclusive, a consultar livros, ler teorias, dicionários sobre o assunto, né, para trazer um estudo mais ou menos completo sobre o assunto. Tá ótimo. Agora, Eucardio, então, a gente tem uma pergunta na Crescendologia, na página 2. E ela diz assim: eu gostaria de estar comunicando em conscienciês, mas isso vai demorar um pouco. Poderia comentar mais sobre o crescendo? Linguagem simbólica, conscienciês? A linguagem simbólica toda a linguagem é de símbolos e signos, né? Inclusive tem uma definição aqui que a linguagem é um sistema simbólico. E eu coloquei esse binômio que está agregado a um outro mais adiante, que fala do diálogo entre o solilóquio conscienciês, que é para apresentar, então, essa tendência do crescendo de uma linguagem normal até a linguagem simbólica, telepática, futura linguagem, que existe até um verbete já sobre conscienciês. Tem o converbete conscienciês, né, do professor Valdo. Então, que aí o que distingue bem, que eu acho que esse crescendo que você colocou, né, Eucardio, o básico da linguagem até o suprassumo da linguagem. E que a linguagem, o conscienciês é não simbólica, né? É uma outra coisa que a gente nem consegue, mal consegue imaginar minimamente, né? Além de telepática, não existe... não existe símbolo, né? Porque é alguma coisa do mental soma, do corpo mental puro. E o desejo de todo mundo chegar a esse... Inclusive aqui, não sei se já tem uma outra pergunta também sobre o solilóquio conscienciês. Eu aqui no meu livro Comunicar-se, eu tenho um item específico sobre isso, né, que faço uma apreciação desde o início do monólogo solitário até o conscienciês, né? Partindo para a conversação, diálogo, discurso, intercâmbio verbal, intercomunicação consciencial, debate, dialética, parlamentação, telepatia, paratelepatia, né? E depois, finalmente, chegando à consciência. Seria um crescendo, né, da linguagem simbólica até o conscienciês. Ok. Agora, na fatologia, Eucardio, na página 1, segunda linha, você poderia comentar sobre a linguagem silenciosa? Sim. A linguagem silenciosa corresponde também ao último item da ortopensatologia, que a linguagem virtual é a fala do silêncio. Então, seria aquela linguagem não expressa em signos, símbolos, grafia, mas sim, como ela é silenciosa, pode ser até através de um gesto, né, de uma expressão, que corresponderia, então, a essa linguagem do silêncio. Até tem um escritor aqui, que numa entrevista falou que sobre o poderoso som do silêncio se diz que se sabe que o melhor jeito de ganhar uma discussão é ficar quieto, em silêncio. Então o silêncio pode ser, essa linguagem silenciosa pode ser considerada, né, tanto de não dizer nada para manifestar uma opinião ou apresentar, em vez de palavras, gestos ou expressão da boca, do rosto para transmitir uma mensagem. Está naquela linha da comunicação não verbal, comunicação não verbal também. Agora, aqui na estrangeirismologia, na página 1, primeira linha,
Você poderia esclarecer a Languedoc e a Languedoc? Pois é, isso eu coloquei porque sempre me chamou a atenção esse tipo de linguagem, né? Até eu andei consultando e lendo alguma coisa, e você fala que são tipos de linguagem línguas da Idade Média na França, né? Sendo duas regiões importantes da época da Idade Média. Que a língua doc seria da Occitânia, que eu acho que é uma linguagem mais dura, né? Do norte, e a Dóil seria na região sul do Loire, que seria o Languedoc. O Languedoc é mais do sul da França, né? Ambos são do sul da França, mas a Languedoc originou depois o local Languedoc. E a Languedoc é mais provençal da região mais sul do sul da França, que seria a linguagem, eu acho que mais fluida, mais suave, porque Doyle deve ser a linguagem de óleo, oleosa, né? Então seria uma linguagem mais, eu acho que ligada ao mar. Agora, na ortopensatologia, Eucardio, você poderia comentar a última ortopensata? Ele equivale quase à linguagem silenciosa, apenas que a linguagem virtual é a fala do silêncio, mas que pode, né, fazer movimentos grandes, pode trazer até um tsunami, uma linguagem que seria da internet, né? Ela não usa a palavra, a oralidade, mas ela pode, tanto pode não trazer nada de novo, como pode, né, trazer mudanças e muitas coisas, né, nesse sentido. Eucardio, aqui na fatologia, na página 1, no final da segunda linha, é sobre essa questão do solilóquio ou a consciência. Você já comentou, mas ela está pedindo para você, ela está perguntando, o consciência seria uma linguagem? Fala um pouco mais sobre isso. Sim, a teorização da linguagem consciência seria o atingimento de uma linguagem mais cósmica, além de telepática, até na frase enfática, né, coloco mais ou menos assim, né, que a ampliação da linguagem intrafísica para uma comunicação mais avançada implica no desenvolvimento de novas formas de expressões conscienciais, visando atingir uma abrangência cósmica. E aí, então, se incluiria, além do consciência, a linguagem mentalesca, que corresponde também a um verbete que está aí, e o conscienciologês, que seria a outra linguagem da consciência. Mas o conscienciês é bem mais avançado, sim, né? O conscienciologês seria o nosso de tudo aqui, isso, né? E seria uma linguagem mais que telepática. Das consciências mais evoluídas, né, Eucardio? Isso, que só as mais evoluídas têm condições de estabelecer o contato, né? E a gente tem como meta um dia atingir. Claro. Esse Esperamos tipo de em breve. Esperança é a última que dê soma. Agora aqui, só para lembrar que a nossa teletertuliana, que tem muitos verbetes específicos sobre a questão de tipos de linguagem, conforme você comentou mais no início da tertúlia, não é, Eucardio? Sim. Então, tem o verbete mentalês do professor Valdo, que justamente é a linguagem íntima, interna, que a pessoa tem com ela mesma, dos pensamentos, das ideias dela. Tem o conscienciologês, certo, Eucardio? Que é um verbete do professor Pedro Fernandes, que é em cima do jargão da conscienciologia. Tem o verbete conscienciês, especificamente aqui sobre a pergunta que a nossa amiga fez. Então, você dá uma olhada aqui, é muito interessante esse verbete. E conforme o Eucardio estava falando, né, esse conscienciês justamente é a linguagem
desenvolta das comunexes mais avançadas e das consciências mais evoluídas, obviamente, que habitam as consciências mais evoluídas, mais avançadas. E essa linguagem, então, permite uma comunicação interplanetária, né? Ela independe da cultura local dos países, ela extrapola isso tudo porque ela é absolutamente mental, somática. Então, é difícil a gente até imaginar isso, né? Como é que é esse negócio? Mas, enfim, vamos tentando. Então é isso, dá uma olhada no verbete, que é muito interessante, muito enriquecedor. A gente tentar, pelo menos, conhecer em teoria, né? E se preparando para um dia conseguir atuar nesse nível aí de mental soma. Quer perguntar, Lindo? Aqui tem na fatologia, quarta linha, aqui da página 1, a exteriorização das paixões por meio de símbolos. Podia dar uma geral, por favor? Essa expressão é mais ou menos só um embelezamento de dizer que as emoções podem ser transmitidas por palavras. É a mesma coisa, mas aí é mais um texto sofisticado, né? Para designar a mesma coisa. Então, você tem as paixões e elas por meio de símbolos. Como que são esses símbolos? Né? Símbolos podem ser palavras, gestos, escrito, objetos. É a mesma coisa que linguagem, quase, né? Porque a própria linguagem se manifesta por meio de símbolos. Agora, Lindo, estou vendo você aí, né? Pode ser que as paixões também se manifestem pelas mãos, pelos gestos. Não só paixões, né? Sentimentos em geral. Seria a linguagem corporal de gestos. Agora tem uma outra aqui, embora você já tenha falado muito de consciências, você tem aqui o diálogo do solilóquio ao consciências. Você já deu até mais explicado o que é consciências, tudo mais. Esse do solilóquio aí, ao consciências, você podia dar uma geral? Até parece uma contradição, né? Falar em diálogo quando o solilóquio é o diálogo consigo mesmo. Então, eu fiz um jogo de palavras mais para fixar, né, o subtítulo aqui do meu livro, Comunicar-se, que é do solilóquio ao consciências, até subtítulo sugerido por um colega. Então, fica aí mais para a gente analisar sob um outro ponto de vista, né? Essa questão de dialogar consigo mesmo, poderia até ser colocado do solilóquio à consciência entre aspas, para designar que é uma invenção, é só um crescendo. Então, porque esse diálogo entre essas duas palavras, pode ser estabelecer uma conjectura sobre o diálogo entre essas duas palavras, como é comum na linguística se falar. Obrigado. Ok, Helena, tudo bom? Eu estava olhando aqui, achei bem interessante nessa parte da codigologia, quando colocaste ali os códigos de comunicação extralinguística. Poderia ampliar, por favor, Eucádio? Codigologia, Eucádio. Extralinguística? Ah, sim, sim. Sim, é que existem para qualquer modo de comunicação códigos, né? Como existe código pessoal, código grupal, e essa comunicação extralinguística seria além da linguagem normal, né? Seria a codificação da inter-relação entre as pessoas,
Podia ser até melhor interlinguísticas, né? Entre línguas, mas aí pode ser considerado, né, como... Terias algum exemplo prático disso aí, assim, para mim, para aprofundar melhor isso aí? Seria aquilo que a gente falou anteriormente, né, da comunicação mentalês, consciologês e consciência, seriam estas linguagens, essas três, fora da linguagem normal do dia a dia. Serviu? Seria então, a princípio, sem a emissão de som, seria mais... A mais comunicação mais mental e telepática, além disso, como foi dito, nesses tipos de linguagens fora do comum. Fora do usual, né? Da abordagem usual da linguística, né? Foi essa a ideia, né, Eucádio? Isso. Eucádio, eu queria perguntar aqui na página 2, na efeitologia, você tem aqui o efeito dos ambientes no comportamento comunicativo das consins. Você poderia expandir um pouco esse ponto? Quais seriam os efeitos, ou o que causaria esses efeitos? Isso se conclui que o meio influi na formação da personalidade, inclusive na comunicação, né? Dependendo de onde a gente vive, né? Só, por exemplo, para citar uma coisa que eu me lembro, é que por ter nascido numa família religiosa respeitadora, então quando chegava a época, né, de Páscoa ou de uma época religiosa, era mantido o silêncio, o respeito. Então, o meio é que influi no modo de se comunicar, né? Aí por uma fala mais suave, né? Evitando-se gritar e chamar a atenção. Então, esse é o comportamento do meio na formação, né, da linguagem e na relação entre as pessoas. Ok. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Na fatologia, na página 1, você fala, na quinta linha de baixo para cima, a fala sem objetivo de comunicação efetiva. Você pode expandir um pouquinho quando é que isso acontece, essa fala, quando a pessoa não quer comunicar efetivamente? Porque, na verdade, existe sempre uma comunicação. Sim, normalmente sempre a fala quer dizer até uma afirmação, uma negação, mas, por exemplo, eu citei esse item me lembrando de um local que existe na Praça de Londres, em que as pessoas chegam lá e falam o que quiserem, qualquer assunto, que não tem finalidade nenhuma, só para ocupar o espaço que é cedido no meio das árvores, uma praça. Eu, inclusive, assisti isso. Coisa mais engraçada, porque qualquer um vai lá e diz qualquer coisa, e você vê que não há finalidade nenhuma, um objetivo de alguma comunicação naquele discurso. É uma palavra vã, assim, só para manter a liberdade de expressão. Então, acho que seria tem essa finalidade de se expressar, né, livremente, ou de desabafar. É difícil falar sem objetivo, né? Sem objetivo de comunicação efetiva, né? Ela ali é para desabafar, para utilizar o direito de liberdade, isso, né? Porque às vezes não se consegue em alguns mais nesse espaços. sentido. Agora tem aquela pessoa que se comunica, mas que também efetivamente não quer comunicar no sentido de falar a verdade, né? Assim, E é esconder, é uma verdade, né? uma realidade. Aí fica aquele rolando lero, né? Fica contando e falando aquelas coisas que não dizem nada, na verdade, aquele discurso vazio, né? E o tempo vai passando e a pessoa discursando ali sem dizer efetivamente nada de útil, né? Tem isso também, né? Pegando nesse gancho, só a última, aqui na última linha, na última e penúltima, a expressão cosmoética da consciência seria então o oposto disso. Sim, né? aí já tem uma finalidade, além de ética, cosmoética da expressão, a comunicação.
Então, o que você chamaria dessa expressão cosmoética? Se a gente pudesse fazer até um contraponto disso, de uma comunicação que não é efetiva. Estou pensando até em termos da própria consciência, sabe? O que seria essa consciência que não se comunica, que não se manifesta? Não, ou se manifesta de uma no maneira também muito distorcida, né? Mas acho que no sentido da finalidade da comunicação, que seria, né, uma TARES, uma transmissão de conhecimento, algo não amoral, não ilegal, mais ética, né? Seria mais nesse sentido. Então, isso me fez lembrar aquilo que a Dulce estava dizendo agora, a pessoa se expressar, quer dizer, de uma maneira cosmoética, ela é ser sincera, né? Ela expressar aquilo que ela realmente é e não ficar enrolando e aí sim ser efetivo na comunicação, que ela transmite aquilo que ela realmente é, né? E é lógico que depois a informação que passa em termos de TARES seria talvez um acrescento, né? Transmitir a realidade, a verdade, né? E coisa positiva. Obrigada. Oi. Agora, Ju, tem uma pergunta de algo que você já comentou, mas ela é sobre a estrangeirismologia, lá na página 1, ele pede assim, você poderia falar sobre a Languedoc, se tem alguma relação com a região de Languedoc, na França, onde passa a história do livro Cristo Espera por Ti? Sim, tem tudo a ver. Totalmente. É a própria, né? Isso tem inclusive com Carcassonne e outras coisas mais. Exatamente. A Carcassonne fica naquela região, né? Languedoc-Roussillon, e toda aquela região ali do Midi tem várias línguas, né? Antigas, né? Hoje em dia eu não sei como é que isso se passa, se tem não sei se ainda tem algum resquício, né? Mas eu penso que não, eu acho que o francês absorveu tudo, talvez algum dialeto ainda permaneça. Agora, na parafatologia, o cardio, na página 2, final da primeira linha, você poderia aprofundar o construto sinalética, energética e parapsíquica atuando na linguagem pessoal? E, se possível, dar algum exemplo? Dependendo da sinalética da pessoa e do parapsiquismo, ela vai manifestar essa qualidade na linguagem pessoal, né? Agora, o cardio, a gente já pode, o que você acha? A gente pode considerar que a sinalética em si faz parte da linguagem, não é? Pessoal. Ela em si, não é? Sim, até no às momento vezes... que cada um tem a sua sinalética e que aquilo é um modo da pessoa, de certo modo, como ela se comunica. É uma das maneiras de se comunicar. Pode ser até com o extrafísico também. A sinalética pode ser até uma característica da linguagem. Compor, né? Pode compor Pode não, compõe, né? Não? Sim, né? Se você usa uma fala entreouvida, é uma sinalética e é uma expressão verbal, oral e pessoal, linguagem, que pode ser usada e entendida ou transmitida. Então, aí ele pediu exemplo, né? Então, imagina, um amparador é típico da sinalética, né? Você tem aquele sinal que você já mapeou, que indica, por exemplo, a presença de um amparador, do seu amparador da Tenebris. Ao você perceber aquele sinal... Pode ser um som. Sinal. Pode ser um som, pode ser alguma coisa, alguma vibração, alguma sinalética, algum arrepio, algum apito no ouvido. E então isso aí já indica uma comunicação, já é parte de uma comunicação não verbal, bem séria, bem importante, né? Então esse assunto é bem vasto, né? Essa questão da linguagem energética parapsíquica, atuando aí na linguagem pessoal, né, o cardio? Exatamente. Tânia, quer perguntar?
Eucárdio, Sim. eu tenho algumas questões. Umas já fizeram, então já eliminei. Na fatologia, na quarta linha, aqui no finalzinho da quarta linha, de baixo para cima, você podia falar qual foi a sua ideia quando você falou na geografia linguística? A geografia linguística é a localização geográfica de uma língua, né? Num determinado tempo, inclusive é o estudo da linguagem considerando seu funcionamento num determinado lugar e tempo, né? Sem ter em conta a mutação histórica. É a localização das variações linguísticas. Inclusive, eu consultei agora há pouco como seria a geografia do português no Brasil, né? Então, teria o português amazônico, o português mineiro, o português sulista, o nordestino, Carioca? o fluminense, o baiano e o carioca. Então, seriam variações geográficas da Quer dizer, o linguagem. fluminense diferente do carioca, né? Eu acho que aí deve estar incluído o fluminense, está incluído o carioca também. É muito interessante verificar, observar, aliás, essa geografia linguística no Congresso Nacional, né? A diversidade e a predominância fora do eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Totalmente. É incrível, a intuação, impressionante. Totalmente. Isso é bem interessante. pronúncia. Muito interessante. Quer dizer, o Eduardo, o presidente, ele é uma minoria, carioca. Mas você vê, ele vive cercado com a trupe. Quando ele anda, ele está com a... Que coisa, né? Que tempos antigos que a gente relembra ainda, né? Vendo isso. Tem mais outra questão, Eucárdio? Isso, Tânia, só para lembrar aqui, né? Essa minha fala é tema central neutro, sem nenhum preconceito. Sim. Contudo, é interessante observar que, teoricamente, a maioria dos eleitores não estão nessa região, né? Eleitores? Não, São Não, Paulo tem mais. Contudo, o sotaque do Congresso Nacional é muito diversificado, com ênfase fora desse eixo, que em tese é a maioria. Então, é uma coisa interessante de ser estudada. Deve ter aí gente pesquisando isso, né? O estado que tem mais gente é o quê? São Paulo? Rio de Janeiro? Eu penso que sim. São Esses em Minas, dois, né? então. Os três, né? Em Minas, né? Mas São os eles três, mas eles não elegem. Eucárdio, agora na página 2, na trinomiologia, você pode falar desse trinômio, logo primeiro, idioleto, dialeto, multilíngua. Por que você trouxe isso? Seria o seguinte, o idioleto é um modo, a maneira de falar de uma pessoa, né? São os trejeitos pessoais, é isso? Isso. E isso está dicionarizado? Está sim, está nos livros de linguística aparece. Ah, tá. E o dialeto são as variações da língua, né? E a multilíngua? Uma maneira de se expressar um pouco diferente em cada local. E a multilíngua seria... então, já a abertura para o entendimento de várias línguas, ou ampliação do conhecimento de vários idiomas. Seria mais ou menos, é quase um crescendo também do idioleto ao dialeto e para uma multilíngua. Agora, a última, aqui na página 3, na exemplologia. Você pode falar dessa linguagem mental somática? Você colocou a exercida pelos intelectuais e eruditos cosmoéticos. Então, você qualificou. Você pode falar sobre essa classificação? Uma classificação para separar da simples linguagem corporal, da psicossomática, ou né? psicossomática. Pois é, isso é bem interessante a gente a gradação prestar... da linguagem mais intelectual, do mental soma, que seria, então,
uma linguagem mais evoluída. Tem alguma característica para a gente aprender melhor, para ter mais essa linguagem? Qual a característica que você usa? Você é um agente, né? Seria a aplicação dos princípios conscienciais, né? Toda a vivência no sentido principalmente da realização da TARES, né? Muito obrigada, parabéns. Obrigado. Tânia, só lembrando, tá? Que tem o verbete sobre isso. Tá? Certo, Carlos? Você até colocou na sua remissa, né? Sim. Se você quiser aprofundar, mental Tânia, somática. existe o verbete linguagem mental somática. Está na remissologia. Podemos ler até, eu tenho todos eles aqui. Quer ler a definição, Eucardio? Hein? Você quer ler a definição? Mental somática. Não está. Tem muita. Depois é. Não está, não. Não está, mas tudo bem. Mas com certeza. É exatamente. Não, no caso é essa que ele explicou, é mental somática, que é a cosmoética, é usada pelo professor, por exemplo, de conscienciologia em sala de aula, é usada aqui no tertuliário, é usada pelos autores tarísticos, né? É essa linguagem cosmoética mesmo, né? É diferente da ideia do conscienciologês, que já é um recorte mais assim em cima do jargão, né? Das palavras, enfim, do jargão da conscienciologia. Agora, quem ia perguntar? Você é legal. Aí? Parabéns, Eucardio, por mais essa Diascom aí. Na definição, você fala aqui sobre a composição de signos de natureza sonora, gráfica, gestual, simbólica e também por objetos. Por que você não quis incluir aqui, ou não sei se cabe também, a linguagem telepática, que extrapolaria, né, essa questão da comunicação multidimensional, energética? Por que não está incluso, ou se não cabe, se não foi incluso porque não cabe? Não, eu tenho a impressão de que a simbólica já inclui já abrange. Essas além do gesto e objeto, mas eu coloquei por causa do que eu coloquei também o pré-humano, né? Que inicialmente eu tinha colocado só a definição para a comunicação humana, mas considerando que já estudiosos afirmam que os animais também já têm uma pré-linguagem, então por isso que eu coloquei objetos, por objetos ajudarem na identificação da linguagem do pré-humano. E eu creio que a simbólica inclui esses outros, como... Telepatia? Seria uma linguagem simbólica? Ok. Que aqui, Olegário, quando ele na finalização da frase, está colocando, se manifesta nas múltiplas dimensões. Então está implícito que é interdimensional também, né? Acho que pega bem esse tipo aí que você está falando. Telepatia, por exemplo. O Cardio, você chegou a pensar aqui no caso da Helen Keller, nessa questão da linguagem, com aquele trabalho da Anne Sullivan com ela, em termos de comunicação? Por si, na real, ali, elas acabaram criando uma sistemática de comunicação, e quando não havia essa comunicação, a própria Helen Keller era muito agressiva. Ela não respondia a isso, até que o processo da comunicação se demonstrou eficaz. Ela pôde até virar uma linguista também, de certa forma. Ela virou uma autora de diversos livros. Você chegou a pensar nisso? O que você pensa nesse caso, com relação à linguagem, nesse caso da Helen Keller? Realmente eu não pensei no assunto, mas eu acho que está incluída aqui na linguagem não verbal. Deve estar em algum item aí. Eu lembrei agora daquele filme também, Escafandro e a Borboleta, que é o mesmo caso, bem diferente, mas é também o uso da linguagem não simbólica, que era um olho que ele conseguia movimentar
E a cuidadora, então, desenvolveu todo um sistema de comunicação, culminou no livro, né? Pela quantidade de piscadas cada quantidade de piscadas se referia a uma letra, não é isso, do alfabeto? Se não me engano, era isso. Uma outra coisa que também não vi diretamente aqui, mas a linguagem dos animais, a linguagem de comunicação com os animais, porque o animal, ele cria uma linguagem conosco, não é nós que criamos com ele, né? A maioria das vezes é ele que cria conosco uma linguagem de comunicação, ele que nos atesta, de certa forma, na comunicação, porque ele depende disso para poder sobreviver, né? Só as relações, assim, em termos de linguagem. Uma outra coisa que eu poderia ver contigo, você bota linguagem também, mas falando em linguagem, né? Língua de baixo calão. Baixo calão não seria um pleonasmo? Porque calão já não é grosseiro, de certa forma. Linguagem de calão já não resolveria? Aqui só aproveitando aí a deixa também da nossa discussão, né? Teríamos que verificar, porque no dicionário existe essa não, existe, expressão, sim, alto e baixo calão. Ela é, de certa forma, um pleonasmo, porque então, o calão já é grosseiro, né? Então, quando fala baixo calão, já estou redundando, de certa forma, né? Só uma observação também. Né? Tá. E com relação à linguagem dos animais, realmente eu não tinha colocado, mas depois foi na definologia, se tu ler a conclusão, né, a gente fala, a linguagem representa a faculdade mantida pela consciência homem e mulher, exprimir ideias, etc, etc. Admite-se hoje o fato dos pré-humanos já possuírem princípios de linguagem básica. Ah, sim, ali resolve, exatamente. Ok. No caso, a enfatologia, você podia comentar na sexta linha, o sentimento íntimo do falante expressa regras e valores linguísticos. Isso também é uma espécie de eufemismo, né, para falar na expressão das emoções, né, através de regras e valores linguísticos, né. É a questão, por exemplo, de falar, apresentar as emoções numa linguagem correta. É mais um embelezamento de palavras aí, no sentido íntimo, a emoção, e ali o regramento da linguagem seria falar, demonstrar emoções de uma forma certa, correta gramaticalmente. Posso perguntar? Pode falar. Aqui na argumentologia, no item 15, língua culta, usada em situações formais, com correção e sem gírias. Minha pergunta é a seguinte: a linguagem culta, no seu ponto de vista, usada em situações formais e com correção e sem gírias, ela, no seu entendimento, ela advém mais precisamente do desenvolvimento intelectivo? Sim, exatamente, porque senão seria uma linguagem vulgar, né, que é o último item, né, que é o desconhecimento de regras, com vocabulário pobre. Então, realmente, a linguagem culta é uma linguagem especial dos intelectuais, daqueles que estudaram ou leem muito. Antigamente era mais das classes, né, reais e dos intelectuais que conseguiam se agregar aos reis e rainhas. Então, aí eles utilizavam essa linguagem culta. Seria, então, com respeito a todas as regras e mais intelectualizada possível. Tudo bem? Pode. Ela vai falar. Quer perguntar mais alguma coisa? Aqui no detalhismo, legislogia, você elencou a lei do maior esforço intelectivo. Em que aspecto a lei do maior esforço intelectivo ela pode contribuir na comunicologia? É evidente que
a lei do maior esforço é a aplicação, né, do estudo, da leitura, da língua, né, em oposição à lei do menor esforço linguístico, que eu sempre lembro, e aqui peço escusas aos mineiros, sempre cito esse fato porque eu viajei com um representante de Minas Gerais por toda a Europa, e onde ele chegava, ele achava que todo mundo deveria falar o português e entendê-lo. Então, aí se aplica a lei do menor esforço linguístico. E o contrário seria a lei do maior esforço linguístico intelectivo, para a gente se moldar e procurar entender a linguagem de onde a gente está visitando. Agora, Eucárdio, também nessa linha aí do que você está falando, a gente pode pensar, diante da pergunta dela, né? E eu penso assim, que dificilmente, sem um grande esforço intelectivo, a gente não vai chegar e chegar um dia no conscienciês. Sem dúvida. Então, não tem como. A pessoa que não se esforça, que não valoriza a intelectualidade, que não valoriza a expressão da comunicação, principalmente para melhor fazer assistência, né? Seja através da fala, da aula, da escrita, da comunicação no dia a dia. Então, claro que a pessoa que tem mais efetividade nisso, ela tem um esforço, ela tem as técnicas pessoais, né? Você vê, por exemplo, um professor de escola de criança, por exemplo. Imagina o esforço intelectivo que um professor precisa fazer para interagir e se comunicar plenamente bem com os seus alunos, né? Dependendo da faixa etária, por exemplo, do nível ali intelectual de cada um. Tem todo um esforço, um mecanismo. A gente pode pensar também nos amparadores, né? No esforço que eles fazem para se comunicar com a gente e encaixar no nosso nível intelectual. Nossa, então é bem sério essa colocação que ele fez aí no verbete, né? Essa lei do maior esforço, né, em relação a isso. Quem está na vez aí? Parabéns aí pelo verbete. Você é um conhecedor aí de vários idiomas, mas particularmente pelo latim, você tem um apreço assim, especial. Você costuma usar muitas expressões latinas nos seus textos. Eu queria que você falasse um pouco na sua expressão nos diversos idiomas que você conhece, não só os escritos, mas os falados, as nuances assim da sua afetividade com relação a essas diversas línguas, assim, como é que isso se passa, como é que isso se dá na sua experiência? As nuances do quê? Eu não captei. Da sua expressividade afetiva desses diferentes idiomas. Como é que é essa percepção que você tem na expressão da linguagem em diversos idiomas, uma vez que você já domina vários deles, né? Especialmente o latim. Tudo está em ter começado, né, no curso fundamental a estudar essa língua, inclusive o grego, para entender a origem da língua portuguesa, né? E aí depois firmado o interesse por outras línguas, por certamente lembranças de vivências passadas. Por exemplo, para entender essa história, né, da língua portuguesa, até consegui um livro aqui que fala toda a história, né, o progresso da língua, desde o latim até a formação oficial da língua portuguesa. Esse livro aqui, História Concisa da Língua Portuguesa. Então, além de gramáticas que a gente tem que manusear para entender o espírito dessas línguas na formação do tempo, existem outros vários livros, né? Por exemplo, existe até um livro sobre a pronúncia do latim. Não sei se estou chegando no ponto que você quer saber,
mas acontece que esse interesse pelas línguas é uma coisa que vem desde criança, então desde lá a gente vem tentando entender a língua, a origem da nossa própria língua. E além do mais, quando se criou aqui a intenção de ensinar latim e grego, então eu aproveitei para rememorar o estudo dessas línguas e trazer um pouco do que a gente aprendeu, né, na boa fase do ginásio e curso clássico, onde ainda existia o ensino dessa língua. Mais alguma coisa? Eu consegui captar o que você pretende? Não, ok. Respondeu. Muito obrigado. Hein? Eucádio, se tem aqui no trinômio, o segundo trinômio, né? É o trinômio sintagma, enunciado, paradigma. Se podia dar uma geral, por favor? Sintagma, enunciado. Sim. Sintagma é um conceito muito difícil que eu até hoje não consigo entender. Mas aqui na fatologia, eu coloquei os grupos de elementos linguísticos formando unidade de organização hierarquizada. Isso é o que significa o sintagma, que é uma unidade linguística, né? Seria mais ou menos uma frase, né? Então, depois, o enunciado. O enunciado também é uma característica da linguística que tem o enunciado, o enunciante, tem enunciado é a mesma coisa que a expressão de uma frase, né? E o paradigma seria modelo a ser utilizado, né, dentro da linguagem. Agora, só uma outra coisa. Aqui no Mega Pensene, Pensenologia, se fala, falar é agir. Agora, você acha que pensar também é agir? Pergunta meio filosófica. Não, eu acho que esse falar e agir, eu até coloquei pensando no Pensene, né? Porque o falar é pensar, dizer, expressar, agir seria a energia, né? Pensamento, sentimento e energia. Então, só o pensar, eu acho que não configura ação. Então, por isso que a expressão vai mais adiante, né? Tem que falar, tem que pensar, falar, sentir e depois expressar, que seria a manifestação da energia, que era a ação. Você está falando uma ação externa à consciência, né? Sim, uma ação externa. Mas o pensar, ela pode ser uma ação interna. Agora, o pensar também não pode ter uma... por exemplo, o pensando, ele tem uma ação externa também, sei lá, com energia, sei lá, que ela extrapola para fora. Sim, o pensando é total, porque inclui também o sentimento e a energia, mas só o pensar exclusivamente, não sei se é uma manifestação externa, acho que é mais interna. Eu também estou em dúvida. Não, mas aí exatamente porque mesmo só no ato de pensar, aí tem a teoria do Pensene, né? Eu não entendia. O que você tinha perguntado mesmo, Arlindo? Se o pensar é agir. Aqui ele está falando falar é agir, né? Eu falei, pensar também é agir, eu perguntei. Mas se pensar também é agir. Mas também se a gente colocar a teoria do Pensene, claro que né, gente? Não é indissociável, você está agindo de várias maneiras, com as energias, enfim. Claro que é também, né, ali. Levando enquanto Pensene eu estava falando só pensar, ele achou que não mas estou em dúvida também. Mas você não pensa sem exteriorizar energia, sem emitir energia, mesmo quando se fala que não é pensando, e quem pensa, na minha opinião,
ela também exterioriza. Claro, totalmente. Claro. Não deixa de ser uma ação, eu acho. Então, Claro, concordo. A questão é do carregamento, né? Claro, tudo é só questão do carregamento, né? Quando você pensa, a ação é menor, mas tem uma ação, claro. Quer dizer, depende do pensamento, né? Vão devagar. Imagina o pensamento de uma CL. Líquido e certo que o pensamento interfere, né, na pessoa. Porque até o Valdo não pensa mal de ninguém. Pensou, atinge a pessoa. Agora, Arlindo, tem mais 3 pessoas perguntando sobre esse trinômio, sintagma, enunciado, paradigma. Então, o que eu tinha pensado aqui desse paradigma, desse trinômio, é aquela questão que a gente pode pensar também, assim, dentro aí do que você falou, né? Dessa composição, né? Que, na verdade, esse trinômio, em termos de linguagem, a gente tem desde essas unidades menores, né? Dentro do sintagma, que seriam, sei lá, as palavras, os verbos, essas pequenas unidades, até o enunciado, que já seria a frase, dentro de um paradigma, ou compondo, né, o paradigma, né? Aí aqui o que eu acho bem interessante, Eukárdio, que eu acho muito enriquecedor a gente pensar nesse trinômio, considerando o paradigma consciencial, né? O quanto que os neologismos conscienciológicos e os princípios, né, já na linha aí dos enunciados e das expressões conscienciológicas, compõem esse neoparadigma, né? Então, acho bem interessante a gente pensar nisso, bem sério, porque no caso de Verpon, Neoverpon e neoparadigma, tudo passa por neologismo, né? O que você pensa, Eukárdio? É isso mesmo, até porque eu acho que esse trinômio já foi retirado de um outro verbete, então já foi devidamente esclarecido pelo autor não recordo qual foi o verbete. Provavelmente é verbete do Otto. O Otto tem muitos verbetes sobre linguagem em geral. Depois a gente checa. Agora, aqui na politicologia, a gente tem na página 2, né? Você poderia expandir sobre as políticas linguísticas nacionais? Pois é, eles seguem a orientação, dependendo dos governos, mas também depende do outro governo de Portugal, porque geralmente essas políticas são tomadas em conjunto, né? Porque a língua é falada em 2 países e nas suas antigas colônias. Inclusive, eu me lembrei agora que a última política linguística que foi realizada, uma das últimas, foi lá para 1959, quando houve a nova nomenclatura brasileira, que aí então começaram a surgir as novas denominações de tempos e verbos e gramáticas novas. E depois eu acho que posso considerar também uma outra política, esse acordo que foi feito acordo ortográfico, que casualmente começou a vigorar em 1º de janeiro, em definitivo, que é o acordo com a política internacional de Portugal e Brasil para preservar a língua e manter o grupo, né, da língua portuguesa unido, porque parece que é um 4º maior o número de pessoas no mundo que falam essa língua. Então, fizeram esse acordo para unificar, em certo sentido, a língua portuguesa, e é uma política de governo que foi tratada primeiro entre presidentes, depois entre ministros da cultura dos respectivos países, que assinaram esse acordo que começou a valer agora. Eukárdio, esse acordo ele está diretamente relacionado com aquele VOLPE, né? Que é o vocabulário ortográfico.
da língua portuguesa? Não tem ligação. Das palavras ali contidas não são decorrentes? Não, foi mais para unificar as palavras que existiam entre, e as regras gramaticais que existiam entre Portugal e Brasil e as colônias. As diferenças? As diferenças para tentar uma unificação. Uma unificação. Embora parece que lá os portugueses não aceitaram muito certas coisas, né? Como nós também estamos achando dificuldade, a palavra mais característica é a ideia, né? Que nós acentuávamos a palavra ideia, e porque eles lá pronunciavam ideia, eles não acentuavam, então agora ficou... Caiu o acento. Nós continuamos certamente a pronunciar ideia, mas sem acento, e eles lá continuam com a ideia objeto. São também diferente de Portugal e Brasil. Tem né? algumas coisas, né, diferentes. O de Antônio, eles falam assim, aberto, e nós temos o circunflexo fechado. Eu tenho outra pergunta para fazer relacionada a essa questão de vidas passadas também. Aqui na Fatuística, o holopensene pessoal da comunicabilidade. Aqui, vamos ver se você concorda que a inspiração tem um papel muito importante para a linguagem, juntamente com o conhecimento aprendido, visto que quando falamos, geralmente usamos a memória e a holomemória? Sim, tem toda a razão. Está correto o seu pensamento, sim. A questão aí que varia é o nível de lucidez para isso, né? Está ligado o seu microfone? Às vezes a gente pode chegar num outro país que a gente já viveu lá e ter inspirações de falar naquele idioma, né? Sendo que tu está acessando ali, no caso, a holomemória, não a memória do conhecimento aprendido, assim, hoje, né? No cérebro, no paracérebro. Isso é bem comum, né? E às vezes não, geral, na maioria as pessoas nem, claro, nem se dão conta. Na primeira pergunta que eu fiz, ele trouxe comentários sobre postura monárquica, interesse. Aí me veio essa ideia de fazer essa pergunta da holomemória. Uma coisa que eu acho muito bacana da questão da holomemória em relação à linguagem é a questão das predileções que a gente tem por determinadas palavras. Tem a língua, mas tem as palavras também. Eu não sei, acho que todo mundo tem isso, né? Eu tenho palavras que parece que são velhas amigas, velhas conhecidas, assim, de longa data. E tem outras que, nossa, nem gosto, assim, acho bem inúteis ou antipáticas, que deve ter relação com a holobiografia, né, com língua falada no passado. Então é uma pesquisa bem rica, né, bem, assim, que tem muitas bifurcações, né, muitas ramificações. É o caso dessa Languedoc, que para mim soa também como familiar. Por isso que eu coloquei aí, porque não tem nenhuma ligação quase com a linguagem em si, né? É apenas um pequeno detalhe do geral. Cádio, tinha duas perguntas aí. Em sinergismologia, você podia comentar o sinergismo significado e significante? Logo no início aí do detalhe. Sim, isso aí é uma teoria da linguística que fala em significado e significante, né? Que tem relação, né? O significado das palavras e o significante. Isso aí é uma teoria da linguagem, né? Que é muito usada. Qual a diferença dos dois, mais ou menos? Qual a diferença do significado? O significado é o que é o substantivo, e o significante é o adjetivo, né? Aí é difícil explicar essa pequena diferença. Não sei se tem algum linguístico que pode melhor dizer qual é a diferença mesmo, porque a gente vai pelo sentido da palavra, né?
Olha, Ricardo, tem uma coisa que eu penso que tem uma relação, que é a emissão da palavra. Tem uma coisa que é o significado dela. E o significante tem uma relação com com a expressão dela, com a sonoridade dela, né? E aí tem essa coisa. A mesma coisa que enunciado som. e enunciante. Enunciado agora, enuncia. tecnicamente, então, assim, eu não sei. O sentido e o significante é aquilo, quem significa, por tabela. Tá, e trinomiologia aí, esse trinômio aí, o primeiro, trinômio idioleto, dialeto, multilíngua. Já falamos que o idioleto é a maneira pessoal, individual de se expressar, né? E o dialeto é de uma um forma grupo, diferente. né? Já interpessoal o dialeto. É uma linguagem região, entre pessoas. E depois a multilíngua seria as variedades de língua, né, que a pessoa pode estudar, entender e falar para melhor desenvolver a comunicação. Ninguém perguntou, e eu gostaria de falar, porque é interessante aqui, me chamou a atenção também na questão da listagem, por exemplo, a linguagem de clique e a linguagem pidgin, que eu tentei, né, consultar a linguagem 18, língua de clique, e a 43, pidgin. Pelo que eu consultei, a linguagem de clique seria essa linguagem clicante, né, que tem som estalante, um ruído curto, e também chamada de fonema consonantal. Eu não sei explicar isso, mas parece que algumas línguas africanas têm o clique, deve ser algum estalar de língua, alguma coisa, que é só a gente vendo a pessoa falar é que poderia identificar, mas existem entre dialetos bantus, boximanes e otentotes. Então seria um tipo de língua, né, chamada língua com clique. Mas isso está em algum item específico? Sim. Qual é o item? No item 18. Ah, tá. A língua de clique. De clique, eu acho que é que estala, né? Estalante, uma coisa assim. E a outra, pidgin, também tentei pesquisar, né, alguma coisa, que é uma linguagem chamada também de comércio. Aí imaginei, né, porque os exemplos citados são em Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então, a gente imagina os portugueses chegando, né, com a língua portuguesa e tendo contato com esses povos lá na conquista, né? Guiné-Bissau, Ilha Cabo Verde, que tem uma linguagem deles lá. Então eles criaram, para se entender no comércio, algumas expressões comuns. Então, isso que é chamada língua pidgin. É uma mistura de línguas para esse contato, comunicação imediata e necessária, principalmente no comércio. Dependendo lá se a língua Cabo Verde, o que eles falavam originalmente, qual é a língua nativa deles, se tem alguma derivação do latim, aí seria, mas normalmente esses povos teriam uma linguagem diferente, né? Abundando isso, Carlos, e obrigado por el verbete, porque para mim, pessoa estrangeira, aqui ajuda bastante, não? A clarificar algumas coisas. Mas, falando disso, na número 34 e na número 47, a número 47, que diz tonal, está referida, porque estabelecer tons, supongo que está falando de subhumanos, não é isso? Ou não? E la segunda é a de língua isolada. A número 34. Sim. Não, a 47 se refere à linguagem humana, né? Que usa tons em vez de
de símbolos, letras, talvez, né? Então, eu acho que as línguas mais primárias, né, deve usar, ainda não tem uma grafia, uma letra para identificar, então eles usam tons de língua, então deve ser isso. E a isolada é aquela que não tem, né, ligação com nenhuma outra língua, né, não pertence a nenhuma família, é o idioma natural. Mas, por exemplo... Deve ser a língua nativa, que, por exemplo, no caso que eu citei, na ilha de Cabo Verde, lá, que essa seria uma língua isolada, porque eles vivem lá no meio do oceano, e até eles terem contato, né, com os portugueses, eles falavam essa língua isolada. Sim, voltando a 47, que se usa tons para estabelecer significados, por exemplo, a mesma palavra, você diz, para, você está dizendo para obrigatoriamente, e de outra forma está dizendo para, sabes? Está falando também disso? Esse exemplo serve para esse número 47? Eu acho que sim. Deve ser porque até o chinês tem 4 tons, né? Então, dependendo do tom, de um tom, tem um significado para a palavra. Agora, não sei se existem línguas com mais do que 4 tons, né? Não cheguei a estudar isso. Tá, obrigada. É porque uma coisa é a entonação na fala, na expressão, aquilo ali dá um significado diferente. A outra coisa é a entonação da palavra em si. Por exemplo, né, que você pega agora, até na televisão há pouco tempo teve uma entrevista com uma atriz que ela fazia essa chamada. Ela falava de vários modos a palavra não. E cada um tem vamos dizer assim, aí eu acho que entra essa coisa do... Entoação. E aí eu acho que entra esse conceito de significante, significado, né? Essa coisa do sentimento que aquilo transmite, cada um tem uma coisa com aquela expressão, né? Então ela falava a palavra não de vários modos e cada um é totalmente diferente do outro, né? Você viu? Isso. No caso, a Marília Pera. É bem interessante. 5 tons para falar não. Isso. E cada um tem significado. Isso. É só a questão da linguagem. Quando uma linguagem tem um vocabulário pobre, exemplo, Guarani. Guarani, eles para falar em Guarani, eles têm que misturar em parte espanhol com Guarani, porque o vocabulário é pobre. Ele consta dessa lista, tem algum nome, não sei se entendeu, né? Língua de vocabulário pobre. Ele tem um monte de palavras que ele não consegue falar, não é a expressão dele. Guarani? Não, Guarani é um exemplo, tem um monte de língua. Agora, na classificação, não sei se tem algum nome para isso. Acho que é derivada. Primitiva. Porque existe também, fiquei sabendo que o russo é uma língua que foi criada copiando outras, né? Tem várias letras de uma língua de outra e formaram um alfabeto russo. Ele influenciou não só as neolatinas, o inglês tem um monte de palavras latinas, o alemão, então, mas eu estou dizendo aquelas linguagens que eles não conseguem expressar tudo, principalmente linguagens indígenas. Assim, tem algumas palavras que eles têm que... Isso a gente vê quando o pessoal fala Guarani aqui, que cada pouco vem uma palavra espanhola no meio, porque não deve ter a significado para aquela...
Você pegar eu acho bem curioso. Outro dia, na última viagem que eu fiz a Manaus, no caso, eu fui visitar uma loja e tudo de produtos específicos de índios, né? E tinha uma seção de livros, e aí tinha um dicionário. E eu fiquei um bom tempo xeretando o dicionário, e é muito interessante você observar... você está aí, nosso conterrâneo. Você observar a questão cultural, obviamente expressa num apanhado de palavras tão diferentes das nossas, né? Tão mais reduzidas, por um lado, perante o nosso olhar, né? Assim, você vê, puxa, são poucas expressões, poucas... Claro que nem tudo pode ser mapeado, mas mesmo considerando, é um universo muito menor do que o nosso, né? Em termos do nosso conhecimento. Mas, assim, deve ter um monte de outras coisas que a gente também não consegue nem apreender, né? E só faz parte daquele vocabulário, né? Que não está na nossa Acho que pássaro cultura. De fogo, por exemplo, né? Pássaro de fogo não é o avião? Como? Pássaro de fogo não é o avião? Tem isso. Então, tem que usar duas palavras para atualizar uma. Eu lembro que eu estava pesquisando alguma coisa, não vou lembrar qual era o tema, mas aí eu fui de curiosidade, falei, deixa eu ver como é que se usa, ingenuidade minha, totalmente. Claro que não tinha nada relacionado. Não tinha, não é daquele universo, é do universo nosso, não deles. Também acho super legal, super interessante, né, esse tipo de cotejo. Eu tenho outra pergunta. Assim, eu não consegui entender aqui a linguagem na neologia, aqui na conformática. A linguagem psicossomática é aquela que a gente compreende no próprio psicossoma, nos centros energéticos? Ou a linguagem que tu coloca em relação às outras pessoas com o teu psicossoma? Eu não consegui... É a linguagem das emoções, das tuas emoções manifestas através do psicossoma. Porque aí se você considerar essa questão do holossoma, né, que a linguagem, você está expressando ali, holossomaticamente, alguma coisa. Então, essa psicossomática justamente é aquela mais emocional, que você está carregando a sua comunicação no psicossoma, nas emoções. Então, precisa cuidar, né, porque... a princípio não é ideal, mas às vezes ela é muito necessária, né? Ortopensatas, e lá tinha assim, quando tu chega num ambiente e o teu holossoma tipo expande, relacionado, ou porque tu viu uma pessoa, que tu viu, isso está relacionado à linguagem psicossomática? Pode ser, às vezes eu não sei te afirmar assim, eu não li autopensata, mas pode ser porque às vezes você chega num ambiente e aquele próprio ambiente te dá um impacto emocional, não é verdade? Por exemplo, você está falando em ambiente, eu lembrei daquela técnica clássica, por exemplo, das instituições totais, religiões, ditaduras. Tem uma técnica super usada para dar impacto emocional nas pessoas, de submissão, que é, por exemplo, o espaço, né, os ambientes, né, Paula? Então, por exemplo, aqueles ambientes ultra austeros, enormes, nos quais a escala humana fica muito reduzida. Assim, templos, né? Isso, templos onde monumentos, as grandes praças... faraônica faz tu se sentir submisso, exatamente, porque tu é menor. Na minha opinião, ali está tendo um tipo de comunicação somática
com objetivo explícito, claro. Anticosmoético. Sim. Quer dizer, não é só, né? Vamos dizer assim, não é só, não é porque não é porque a construção é monumental, é enorme e tal, não é sempre que ela tem esse objetivo, mas muitas têm. Né? Já tinha aquela intenção por trás de submeter os usuários, né? Eu não sei se você já Não sei se a Paula concorda aí, nossa consultora, especialista em arquitetura. Também tem a técnica do nivelador, não sei se você já ouviu falar. Não, qual é? Assim, você qualquer ambiente, para você ser uma pessoa atrativa, você se posiciona com a qualidade mental de não ser nem acima nem abaixo de ninguém. Sim. O nivelador. Sim, assim. entendi, já Você não é hierarquicamente abaixo é nem hierarquicamente acima. Então, em todos os ambientes, você se posiciona daquela maneira para que, assim, imagino que essa técnica dê algum resultado, mas eu não sei se é cosmoética ou anticosmoética. Pode ser uma técnica de criar empatia, de criar um maior rapport com as pessoas. Na assistência isso pode ser importante, né? Você, às vezes, por exemplo, né, você está... Porque a baixa estima da pessoa pode até melhorar nesse sentido, né? Quando ela já intelectivamente ela já se coloca nem abaixo nem acima, né? Isso, e, por exemplo, você pode considerar, por exemplo, em relação à faixa etária, né? Se você vai falar com uma criança de 5 anos, você não vai usar o seu vocabulário mais sofisticado. Sim, até você que vai tentar usar palavras que ela conheça. Não necessariamente você precisa falar tati-bitati, não é isso? Que às vezes também é um problema, né, gente? Às vezes você vê na televisão a pessoa reduzindo aquela consciência da fase da infância como se a pessoa fosse retardada. Não é isso que a gente está falando, mas buscar adequar ali aquela condição, né? E assim é em todas as regiões, né? Os ambientes, né? Eu não acho equivocado, acho que pode ser cosmoético, né? Aí, nesse caso, seria uma técnica de linguagem psicossomática, né? Não necessariamente. Mental somática. Não então, necessariamente. Pode ser bem mental somática, com um objetivo claro de fazer pares. Por exemplo, o que você acha? E o professor Valdo Vieira, por exemplo, ele usava não fazia aqui certeza. todo o histrionismo e usava uma parte do vocabulário dele com a gente? Claro que ele devia ter... dele, né? Até maneiras de se comunicar. Né? Exatamente. Né? A técnica do nivelador. Então, exatamente. Isso mesmo. Quer falar, Paula? Em relação àquilo que você tinha me perguntado da arquitetura, eu, na efeitologia, quando estava falando dos efeitos dos ambientes no comportamento, eu achei logo que fosse ambiente arquitetônico, né? Por isso que eu perguntei, mas é um ambiente familiar, um ambiente do meio, né? Mas isso que você estava falando em relação às igrejas, aquele ambiente muito, muito grande que não é da escala das pessoas. Mas existe aí também um contraponto, quer dizer, existem muitas bibliotecas, e mesmo aqui o Tertuliário, que tem uma outra escala. Né? Mas então eu acho que tem outros fatores que acabam influenciando. Claro. Por exemplo, se a gente for pensar como é que era a tertúlia no Salão Verde e como é que é hoje, a gente sente uma expansão. Então eu acho que tem a ver, lógico, com a Lapensene, sem contar isso, né? Só com a arquitetura em si, mas a gente também tem a disposição das cadeiras, por exemplo, numa sala de aula, que eu estou experimentando isso, o fato de você não ter o local do professor e todas as cadeiras estão em frente ao professor, se você muda isso e coloca, por exemplo, o ambiente em círculo, você já muda o posicionamento das pessoas em relação àquilo. Então, o próprio aprendizado, a interação, a comunicação, modifica em relação a isso, né? Então, eu acho que tem mais fatores que vão levar a essa subjugação ou então ao pensar grande. Né? No caso, por exemplo, das igrejas, no caso do gótico, tinha aqueles vitrais, onde contava a história da Bíblia. Né? Então, isso tudo era um ambiente mais opressor. Então, acho que são outros fatores, mas com certeza, né, tem tudo a ver com essa comunicação. Cátia,
Queria que você falasse um pouco da linguagem enciclopédica, como é que ela impacta as pessoas assim de uma forma diferenciada, e também do juridiquês que está implícito aqui na sua taxologia, na sua relação com esse tipo de linguagem, e também um tipo de linguagem mais coloquial, que é o futebolês, né? Existem muitas frases assim engraçadas de alguns jogadores. E também, se você pudesse falar um pouco da linguagem musical e da linguagem dos tambores. Como é que isso afeta assim, as pessoas? Enfim. Aí é uma série de coisas. Vamos em parte. Realmente a linguagem enciclopédica, do modo como foi, né, para fazer os verbetes aqui, ela realmente impacta no primeiro momento. Mas a gente que estava acostumado com o juridiquês, né, inclusive eu fiz várias crônicas sobre temas do juridiquês, tentando, né, explicar algumas palavras, então a gente já se acostuma melhor a esse impacto da linguagem enciclopédica. Agora existe a linguagem musical, você falou, a linguagem dos tambores, elas existem e são características de uma entidade, de uma raça, ou de um sector, como, por exemplo, a linguagem esportiva é usada pelos comentaristas, jogadores. Então, todas são maneiras de se expressar, de comunicar, né, através ou desses objetos, ou do modo, da maneira, do tipo de linguagem para cada um. Difícil fazer um relato geral sobre todos esses aspectos, mas tentei. Satisfeito, Fábio? Eu queria perguntar outra coisa. A página 1, linha 5, de baixo para cima, é um pouco de ironia o que quero dizer, porque dá a sensação que esse item, a fala sem objetivo de comunicação efetiva, a ironia vai porque acho que este tipo de item está dirigido aos políticos, porque eles não têm um objetivo efetivo, ¿sabes? Só querem vender ou tentar assim convencer a você das maravilhas que fazem. Então, por isso eu decía, fala sem objetivo. Não sei se você acha que poderia estar aí ou não. Realmente a gente comentou esse assunto, né? Porque existe realmente a fala sem objetivo, que não comunica, como é o caso, por exemplo, dessas sentenças, às vezes, que tem o juridiquês, que é muito palavra difícil para as pessoas comuns, ela não comunica nada. Mas a gente falou também na questão às vezes, a pessoa se expressar sem objetivo, sem uma finalidade, como foi citado aquele caso que existe em Londres, um local onde as pessoas se manifestam à vontade, falam sobre qualquer coisa, e não há nenhuma censura. Então, é mais como uma expressão da liberdade de falar e dizer. Mas, realmente, certos políticos, realmente, eles falam com o objetivo de enganar a gente, porque dizem as coisas e depois não cumprem, ou falam que vão fazer uma coisa e depois não fazem, e ninguém tem condições de cobrar o resultado dessa comunicação. Queria fazer mais uma pergunta. Aqui na página 2, na binomiologia, da penúltima linha, fala no binômio erudição-assistência. Como é que você vê essa relação da erudição com a assistência? Você acha que isso é necessário? É obrigatório? Como é que você vê isso? Depende do esclarecimento, da lucidez de cada um, né? Porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, muita sabedoria e erudição, mas não faz nada de assistência, né? Por isso vale, né, a questão de cada consciência, né, de acordo com o seu nível de lucidez, para usar, né,
essa erudição no sentido de ajudar as outras pessoas a auxiliar dentro dessa área de conhecimento, realizar atalhos, né, principalmente para obter ganhos evolutivos, porque senão não adianta ter só a erudição e não realizar nenhum tipo de assistência. Agora, por outro lado, a gente pode pensar, né, que quanto mais erudição a pessoa tiver, mais preparada. Não, nem digo nem obrigação, mas, sim, também, né, o cardio. É que esse binômio dá muitas interpretações, né? Interpretado de uma outra maneira. Com certeza. Se a pessoa tem mais instrução, mais conhecimento, o para-dever dela é maior, não é? Tem mais condições, não é? Seria mais condições de se fazer assistência. Não, ela tem mais para-dever que é o que ele colocou, mas também tem mais condição também, né? Se a gente pensar em erudição ampla, né? Faz aí lato sensu mesmo, erudição no sentido de maior cognição de tudo, né? Ela vai estar mais apta, vai ter mais cultura, mais diversidade, né? Mais cosmovisão das coisas. Então, nesse sentido, eu acho que é bem importante, né, isso, o cardio. E tem esse outro lado que você colocou também, né? Às vezes a pessoa tem muita cultura, muita erudição, aliás, e só para ela, né? Não desova, não assiste. Tem muitos livros, mas não faz nada, não lê, só tem para enfrentar a biblioteca. Tem esse caso também. E aqui mais uma pergunta na sindromologia, na mesma página 2, a síndrome da apriorismose. Como é que essa síndrome estaria relacionada com o título do verbete? Pois é. A questão é de que se a pessoa, né, ao usar a linguagem da comunicação, né, o faz de maneira com apriorismo, com distinção, ela não vai poder, né, atender ao íntimo, aqui na expressão cosmoética da consciência, né, nesse sentido. As preconcepções? Seria como também essa priorismose como uma preconcepção? Sim, quando você vai para uma comunicação já tendo preconceito, de antemão um preconceito ou uma ideia já formada. Isso, não abre mão de um princípio, então não consegue fazer a comunicação ideal. Okay. Finalizou, Paula? Não sei. Tá. Esta na página 2, em teoriologia. Eu conheço a teoria de Saussure e a de Abraham Chomsky, mas a de Latinianas não conheço. Que é isso? Poderia simplificar alguma coisa para... Sim, aí são as várias teorias sobre a linguística, né? E essa principal aí que eu citado, a saussuriana, é de Ferdinand Saussure, né, que foi um dos principais linguistas acho que no início do século passado, né, que ele escreveu o famoso livro Curso de Linguística Geral, que é estudado e citado em todas as faculdades, né? É uma teoria muito seguida pelos outros estudiosos. Depois vem a Chomskiana também, é o Chomsky, o Noam Chomsky. Também ele escreveu vários livros sobre a teoria da sintaxe linguística cartesiana, estruturas sintáticas da língua, e é um dos grandes linguísticos considerados. E mais o Bakhtin também é um russo, também é estudado nas questões de literatura e estética. O livro dele é A Estética da Criação Verbal. Então ele diz que a palavra revela como é conduzida por várias vozes e culturas. E assim poderia citar aí, além desses três, né, eu só tenho alguns, o Halliday Firth, o Durkheim, que além de filósofo, ele escreveu sobre linguística, o Barthes, que é citado também em muitos ensaios críticos, o próprio
de Gros, esse que está citado no primeiro item da bibliografia, ele também é considerado ensaísta. Ele escreveu esse dicionário da ciência da linguagem. E que poderia dizer Eucárdio sobre a teoria da consciência? Isso foi um dos primeiros itens que a gente analisou, e que realmente é do Crescendo, né, que colocou aí, para dizer que a linguagem do futuro que está tentando, né, entender e estudar, que seria uma linguagem além da telepatia, uma linguagem entre consciências mais evoluídas, que a própria teoria que o professor Valdo lançou aí dessa linguagem, que até existe um verbete que pode dar maiores detalhes sobre esse tipo de linguagem. Eu gostaria que você elaborasse que pensa que é linguagem de consciências, porque parece que no extrafísico há mais uma leitura energética mais que uma linguagem. É por isso que eu queria que você pensara sobre como poderia ser, já que eu acho que nenhum de nós aqui conhecemos essa linguagem extrafísico, mas podemos pensar como pode ser, não? Dado que aí a maioria das pessoas que estão feito na projeção, eles conectam com nós outros a esse nível energético, a energia de, sabes, a vezes não precisa. Há uma palavra que não estou recordando, que é essa... Bom, é um fenômeno... É que eu conscienciei, por definição, tá, Mercedes? Definição da própria teoria que o professor Valdo colocou. É uma linguagem sem símbolo. Então não tem palavras. Então, para a gente imaginar o que é isso, é muito difícil, né? Porque é justamente de uma dimensão mental somática. É diferente de uma comunicação energética, na minha opinião. É outra coisa. A telepatia, é o que eu não me lembrava dessa palavra. Essa linguagem não é uma linguagem humana, obviamente, é uma linguagem extrafísica, mas pode ser telepático, pode ser energético, pode ser infinitas coisas que não conhecemos. Só que quando a gente fala de telepatia, né, aqui no nosso nível, a nossa telepatia é por palavra, por ideia via palavra, ou alguma lembrança de alguma imagem, né, de algum signo, algum símbolo. E o conscienciês, por definição, não entra nada disso. É outra coisa. Claro, tem energia, tem sentimento, tem ideia, tem isso tudo, mas é diferente do que a gente conhece, né? Eu não sei, mas eu penso que... eu penso que a única maneira da gente chegar mais perto, né, Eucárdio, é buscando projeção de mental soma. Atingir os mais altos graus de multidimensionalidade. Como? Uma projeção mental somática, a lo melhor, quando você tem a primeira ou a segunda, você não está tão aí como parece, não, agora explica, vou saber isto. Você está aí, eu supongo que deve estar bastante deslumbrado, bastante receptivo a outra coisa, não? A própria experiência, não sei. Não necessariamente, né? Mas, enfim, é algo que a gente tem que buscar, né? Agora, aqui tem uma pergunta, Eucárdio. Na parafatologia, na página 2, final da primeira linha, a sinalética energética parapsíquica não englobaria mais uma paralinguagem do que uma linguagem?
já que a linguagem faria parte do repertório arquivado da Consim, entendi essa parte final. Mas você pode falar na paralinguagem. Se essa é de outra dimensão, pode ser também. Mas é que a gente está chamando, você pode colocar como uma linguagem multidimensional, né, interdimensional. Você quer comentar, Cardio? A gente falou ele está perguntando se não seria melhor chamar de paralinguagem essa linguagem que envolve a energia, a sinalética, energética e parapsíquica. Sim. Em trocar? Mas trocar sim não. Eu acho que aí a gente tem que estudar com mais calma, né, o Cardio, porque tem que ver o diálogo interno da enciclopédia. Mas ele tem razão, né? Essa questão entre as duas consciências que estão atuando na mesma dimensão, pode ser paralinguagem. Também porque pode ser esse da prefixo, nossa para a dimensão. É que esse prefixo para, ele tem essas duas acepções básicas, né? Por exemplo, o professor Valdo, ele gostava de usar para apenas quando a coisa era realmente extrafísica. Mas a gente usa também o para o que engloba o intra e o intrafísico multidimensional ou o extrafísico. A relação entre os dois. Mas aí para a gente modificar, no caso, tem que ver com calma e pesquisar a enciclopédia. De todo modo, é interessante, a gente agradece, né, o Cardio, a sugestão dele, a pergunta, né? Você quer comentar mais alguma coisa, o Cardio? Podemos encerrar? Não, a única coisa que talvez eu gostaria de falar é a questão do gramatical, que não foi citada aqui, que eu realmente, quando eu comecei o curso de letras lá, a primeira coisa que o professor disse é que a gramática não existe, não há necessidade da gramática. Foi uma estupefação geral lá. Mas depois, durante o curso, a gente foi vendo, né, que realmente a gramática, como ela está atualmente, normativa, expositiva, metódica, como se usa, partindo da fonética para a morfologia, para a sintaxe, nessa ordem, ela realmente vira decoreba. Mas aí ele sugeriu uma gramática nova que estava surgindo, a gramática de uso, que também foi adotado por esse novo autor aqui, Carlos Nogueira. Suma Gramatical. Essa aqui é da Maria Helena de Moura Neves, da Unesp. Então, eles partem da análise de textos de escritores, e depois vão explicando no artigo, advérbio, vão explicando as várias regras existentes sobre aquele texto, né? Então, realmente é uma nova maneira de estudar a gramática e se aprender melhor do que simplesmente decorar as regras. Mas eu digo e afirmo que foi muito importante o aprendizado inicial das regras, que eu, com 12, 13 anos, eu troquei uma gramática portuguesa, não me lembro bem, gramática metódica portuguesa, do Napoleão Mendes de Almeida, e aí eu passei a decorar as regras, escritos e poemas, então o que me ajudou até hoje a entender melhor as regras gramaticais que estão expostas em qualquer gramática. Ok. Tá ótimo. Pessoal, a gente agradece muito. Obrigada, Eucardio. Obrigada a vocês, tertulianos, teletertulianos. Até a próxima tertúlia, amanhã. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais e 13 perguntas online respondidas. Hoje teremos 2 recados sobre o programa Verbetografia, pela Paula, e sobre o acoplamentário, pela Valdirene. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano e teletertuliano, interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo o seu verbete, a fazer o programa Verbetografia, no formato EAD, totalmente à distância.
Esse curso oferece aulas gravadas na plataforma Moodle, que poderão ser baixadas e assistidas várias vezes, e também aulas online às quintas-feiras à noite, para acompanhar a sua produção verbetográfica semanal e tirar as suas dúvidas. O curso, esse primeiro curso de 2016, vai ser realizado no período de 25 de fevereiro até 19 de maio. São 12 módulos semanais, sendo toda quinta-feira, às 19h30 até às 21h30, as aulas online. Você conseguindo acompanhar as aulas, ao concluir o programa, já estará apto, praticamente pronto o seu verbete, onde você já poderá enviar para revisão. As inscrições são feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 45 3525 2652. Haverá ainda descontos de 25% para os reciclantes e para os grupos de 15 ou mais interessados. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar a todos os interessados no desenvolvimento do parapsiquismo para o curso acoplamentário, que é o laboratório grupal e multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Nos dias 16 e 17 de janeiro, sábado e domingo, será apenas um acoplamentário de 2 dias. O curso tem a temática Autopesquisa Retrocognitiva, com os EPICONs Pedro Fernandes e Cristiana Ferraro. O objetivo é aprofundar dentro de 2 campos, dentro do laboratório acoplamentário, a autopesquisa relacionada a vidas passadas. Então, os interessados podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Ainda há vagas. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Consim Vigarista, da especialidade Enganologia, com o verbetógrafo Mário Rosa. Obrigada e boa tarde a todos.